Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas novamente. Sou a professora Ellen Lima e esse é o segundo vídeo do minicurso História Pública e Ensino de História em Tempos Digitais. Esse minicurso compõe o evento Diálogo sobre a História, ciclo de minicursos, que é um evento produzido pelo Departamento de História da UFPR. Nesse segundo vídeo, nós vamos nos dedicar a entender um pouquinho melhor alguns conceitos, alguns significados do campo da história digital e do campo da história pública, né, que vão ser necessários depois para a gente relacionar com o âmbito do estudo, do ensino de história e da produção do conhecimento histórico em outros meios, né, os meios digitais especificamente que nós vamos analisar. Antes de iniciar a temática do nosso curso, eu gostaria de explicar para vocês o funcionamento aqui da estrutura dessa apresentação também, né? Já que estamos falando aí de história em tempos digitais, né? Já que estamos fazendo nesse formato distanciados, né? De maneira remota. Então, achei importante também comentar aqui com vocês a ferramenta que eu estou utilizando para fazer essa filmagem, né? Então, eu estou utilizando um aplicativo que chama Gravador de Tela, né? Estou utilizando o celular para fazer essa gravação e a exposição desse conteúdo que está organizado aqui nos slides que vocês estão acompanhando, que é uma espécie de roteiro para o nosso debate fluir, para vocês também acompanharem aí a organização do minicurso, né? Então, é um aplicativo bastante simples, né? Se alguém tiver interesse e precisar utilizar uma ferramenta desse tipo, é um aplicativo que funciona de maneira bastante simples, te possibilita aí gravar aquilo que você está disponibilizando na tua tela e permite essa caixinha de câmera aqui que ajuda também a gente a se comunicar de maneira um pouco mais próxima e não ficar só uma voz de fundo aí na apresentação da tela, tá? Então, esse é o formato que eu encontrei, que eu achei interessante de fazer a exposição, que é um formato simples, que não exige grandes conhecimentos de edição e enfim, grandes ferramentas, né? Tanto é que eu estou fazendo com o celular apenas. E também, né, expressa as limitações que a gente está vivendo nesse momento conturbado, né, de reorganizar a nossa forma de trabalho a partir dos meios digitais, da comunicação, né, uma série de novos elementos que surgem para nós, inclusive que motivam, são um dos motivadores da proposta desse mini curso, né, e já peço desculpas de antemão caso vocês escutem aí algum ruído externo, né? Eu estou fazendo a gravação em casa, então pode ser que aconteça aí de vocês perceberem, né? Um barulho de carro, de moto, de conversa, né? Moro numa rua bastante movimentada, então isso pode acontecer, mas acredito que isso não vai prejudicar aqui a qualidade do nosso debate, né? Dito isso, vamos partir então para o início dessa nossa discussão acerca da história pública e da história digital. E para a gente organizar aqui a nossa ementa, né, de hoje, os temas que nós vamos debater são os seguintes nesse vídeo: mundo digital e cybercultura, as implicações epistemológicas que acarreta para o estudo de história, né, nessa transformação do mundo digital, história digital ou historiadores com o digital, né, a gente vai debater um pouquinho desses elementos, né, que compõem esse campo chamado de história digital, se a gente realmente está fazendo uma história digital ou com o digital, os significados da história pública e as suas implicações no Brasil e no mundo, e um último aspecto que diz respeito ao conceito de público e ao papel do historiador público frente às questões políticas e teóricas do nosso tempo. Para a gente entender todas essas questões, a gente vai iniciar, então, o nosso debate apresentando um enunciado muito breve sobre que tempo é esse que nós vivemos, né?
Que tempo é esse da tecnologia, o chamado cyberespaço, a chamada cybercultura? O que significa isso e que tipo de implicações isso acaba acarretando para nós, historiadores, que nos dedicamos a estudar as relações humanas ao longo do tempo, né? Um primeiro elemento é uma constatação, na verdade, de que nós estamos vivendo um tempo absolutamente entremeado pelos elementos da tecnologia digital, né? E aí a gente precisa, inclusive, diferenciar aí o que são as tecnologias de informação e comunicação para as tecnologias de informação e comunicação digitais, né? As anteriores correspondem aí a todo tipo de ferramentas que utilizávamos e que ainda utilizamos em alguma medida para nos comunicar, para nos informar, sejam elas de um material de jornal, por exemplo, ou o telefone, ou a televisão, ou o rádio, enfim. E as tecnologias digitais de informação, elas correspondem a uma série de instrumentos, técnicas, tecnologias que surgem a partir da internet, né? Então, mais localizado aí no âmbito a partir da década de 80, principalmente, que começa a se desenvolver a tecnologia digital, né? E é importante destacar também que tecnologia é tudo aquilo que auxilia o ser humano no processo do seu trabalho, né? Aquilo que facilita, aquilo que é utilizado de instrumento para transformação e intervenção na natureza. Então, tudo isso é tecnologia, né? Desde um martelo até um smartphone, estamos falando de tecnologia. Mas aqui a gente vai trabalhar especificamente esse contexto a partir do surgimento aí da internet, desse contexto digital, certo? É um contexto, portanto, de mais rapidez, de mais praticidade, de mais armazenamento de informações que são compartilhadas em grande velocidade e volume, em qualquer parte do mundo onde haja acesso à internet e de maneira simultânea. Então, são muitos elementos que compõem esse universo, né, do cyberespaço e que hoje estão entremeadas, né, com a nossa vivência, com a nossa forma de se relacionar com as pessoas, com a nossa forma de organização da vida social, certo? E que acabam, portanto, tendo um impacto bastante grande, né, nisso que nós chamamos aí de era da tecnologia, tá? E essas questões vão ter um impacto também, obviamente, bastante profundo no campo da história, que é o que a gente vai debater ao longo desse vídeo. O Pierre Levy é um dos autores que vai primeiro conceituar, né, e vai trazer uma conceituação talvez um pouco mais completa e elaborada sobre esse termo da cybercultura, né? E ele vai definir, portanto, a cybercultura como a expressão social das relações humanas no tempo, da tecnologia digital e da informática, né? Então, quando a gente fala de cybercultura, a gente está falando de uma série de relações sociais que são estabelecidas a partir desse universo digital, tá? A gente não está falando de uma tecnologia em separado, portanto. A gente está falando da tecnologia como um componente de organização e orientação da vida social no nosso tempo, tá? Que é próprio do nosso tempo. E isso conforma, então, uma determinada cultura, uma determinada estrutura de relações, que é isso que nós chamamos de cybercultura. Continuando então, gente, sobre esse debate da relação do desenvolvimento tecnológico com as relações sociais e culturais, o Lemos é um autor que vai relacionar 3 grandes períodos da história da humanidade com o desenvolvimento tecnológico específico de cada um deles, né? Na leitura dele, esses 3 grandes momentos podem ser divididos em, primeiro, a indiferença, localizada até a Idade Média. Segundo, o conforto relativo à modernidade.
E terceiro, a fase da ubiquidade, né, que é referente ao período da pós-modernidade. Então, como é que ele vai explicar esses 3 momentos aí, essas 3 fases da relação do ser humano com a tecnologia, né? Na fase da indiferença, segundo ele, é a relação com a técnica que não é separado da vida cultural e social, pois esta está imersa e misturada com as outras dimensões da realidade, como a arte, a religião, a ciência e o mito. Então, a técnica, todos os instrumentos que compõem a tecnologia desse período, não é algo considerado separado da vida social de um modo geral. Né? É a fase da indiferença, portanto. Desculpa. Depois, seguindo, a fase do conforto, né? Que se refere aí a esse momento da modernidade. Refere-se ao maior controle, exploração e transformação da natureza pelo ser humano. É o momento da crença no progresso, na ciência, na modernidade. Ela é a época do racionalismo, né? Então, a relação que se tem com a tecnologia é essa de instrumentalização de conforto, portanto, no domínio da natureza, né? É quando ocorre a substituição da religião pela ciência, no domínio do conhecimento. Então, a tecnologia é um instrumento, uma arma nesse domínio da natureza pelo homem. Por fim, a fase da ubiquidade, né? Que é essa a que nós vivemos, dominada pela força do presente, que surge com a tecnologia digital, né? E aí o Lemos vai definir esse período também como pós-modernidade, né? Então, é esse momento em que a gente sente que o presente ele está constante o tempo inteiro, né? Ele nos sufoca, né? É um momento em que a história ela está tão acelerada, como alguns autores costumam dizer, que a gente não tem muita diferenciação do que é passado, futuro ou presente, né? E aí isso, obviamente, vai ter implicações no campo da história, para nós que nos dedicamos a estudar as relações humanas ao longo do tempo, né? Então, quais são essas implicações epistemológicas? Quais são as questões que se colocam para a ciência histórica a partir desse contexto que a gente brevemente elucidou aqui, né? De cybercultura, de uma intensificação no plano tecnológico digital, de uma aceleração de todas as nossas relações, né? De uma intensa capacidade de armazenamento. Então, quais são essas implicações, né? Que questões esse contexto gera para a história? E aqui eu destaco 2 questões bastante fundamentais, né? A nossa relação e percepção social do tempo tem se transformado. É essa ideia da aceleração da história, de como os acontecimentos, como o desenvolvimento social, acontecem de maneira bastante acelerada. O século XX já nos mostrou um tanto dessa aceleração e o século XXI ainda mais, né? Então, o desenvolvimento tecnológico tem colocado isso para a nossa relação com o tempo e para a nossa relação enquanto sociedade, né? E o segundo aspecto é esse que eu vinha comentando do presentismo, né? O Hartog, inclusive, se questiona, né? Estamos diante de um novo regime de historicidade, de uma nova relação com os padrões de tempo? E essa é uma questão bastante importante que a gente precisa se colocar aqui nesse momento enquanto historiadores, né? Essa pressão que o presente faz sobre nós. Qual é o lugar do passado, né, diante desse presentismo? Como nós nos relacionamos com o passado mais distante, ou com isso que se chama de passado do tempo presente, né? A história do tempo presente,
há um alargamento desse tempo presente. Então, são algumas questões que esse desenvolvimento tecnológico e aceleração da história colocam para o debate e que, obviamente, não estão acabadas, não estão respondidas totalmente, não estão resolvidas, mas que são questões importantes da gente ter no nosso horizonte desse debate. Partimos, então, para o debate em torno da história digital, né? O que significa esse campo de história diante desse contexto que a gente viu, né? Com o advento das novas tecnologias, modificam-se pelo menos 4 elementos no tratamento das fontes históricas. Então, aqui a gente tem uma questão bastante sensível no campo da história digital, que é a relação com as fontes, né? Uma delas, né, e aqui eu trago a referência do Bresciano, vocês vão ter acesso aí à bibliografia depois no final desse arquivo, e essa obra do Bresciano é uma obra bastante importante para se debater a história digital, é uma coletânea do Bresciano com o Tiago Gil, historiador brasileiro, que também tem debatido essas questões do uso da tecnologia, né? As questões de georreferenciamento, é um dos desenvolvedores do Atlas Digital da América Lusa, né? Um trabalho bastante importante, e que traz então essa obra, a historiografia diante do giro digital, que é uma obra bastante completa sobre esse assunto. Então, quem tiver interesse de se aprofundar e conhecer um pouquinho mais diretamente desse debate, eu recomendo fortemente a utilização, o estudo dessa coletânea, tá? Inclusive, eu posso disponibilizar em PDF se alguém precisar, pode me mandar um e-mail, e aí a gente socializa aí esses materiais, tá? O que o Bresciano vai dizer, então, nessa mudança com relação às fontes, né? Um primeiro aspecto é a relação do historiador com as fontes tradicionais, né? Então, aqui a gente não tem uma mudança ainda no campo, né, que a gente chama de história digital. A gente ainda está falando do trabalho do historiador que se utiliza, se instrumentaliza com essas ferramentas do universo digital, né? Então, se amplia aí a capacidade de armazenamento, né? Hoje a gente tem imensos arquivos digitalizados, né? Digitalização e reprodução massiva desses documentos. Então, a facilidade de acesso é algo que está muito colocado, né? Facilitação do arquivamento, né? Então, a digitalização, você tem uma preservação, inclusive, muito mais facilitada desses documentos. A análise e o manuseio que também se tornam muito mais fáceis, né? Então, você não precisa necessariamente passar o dia inteiro lá no arquivo, né? Com aqueles documentos empoeirados, com aqueles documentos muitas vezes que vão te trazer ali complicações respiratórias, e mesmo, né, que o próprio manuseio do documento pode trazer alguns prejuízos, né? Tem que ter todo um cuidado para determinados documentos, e que esse nosso contexto digital vem alterando significativamente essa questão das fontes tradicionais, né? No que tange ao armazenamento, à disponibilização, ao acesso, certo? Então, esse é um primeiro aspecto. Um segundo dado é a busca e pesquisa às fontes, né? Então, a gente também tem essa facilidade através da internet, em sites, em repositórios, em revistas digitais, cinematecas, museus virtuais, uma infinidade de possibilidades de encontrar fontes pela internet. Terceiro, as ferramentas se atualizam constantemente e podem auxiliar o trabalho do historiador a registrar as interações em pesquisas de campo, entrevistas ou observações, né? Então, aqui a gente tem um dado da técnica mesmo, né? Da ferramenta que se utiliza. Então, se antes, para você fazer um trabalho de história oral, por exemplo, você precisava levar aquele gravador
as fitas, né, aquilo com aquele botão analógico ali, até meio complicado, correndo o risco de ter algum problema técnico ali bastante difícil de solucionar. Hoje a gente tem algumas facilidades que realmente alteram a qualidade do trabalho do historiador, né? Alteram essa facilidade que se tem hoje através dessas ferramentas, né? Então, alguns exemplos aí são esse âmbito da gravação, do registro, mesmo da catalogação de dados, uma série de programas que ajudam, né, o historiador demográfico, por exemplo, o historiador econômico, a organizar os seus dados, que antes era muito mais difícil. Um quarto ponto que o Bresciano destaca é a relação dos historiadores com os documentos eletrônicos, né? E aqui é um ponto bastante importante e interessante que geralmente nos escapa, né? Como os documentos públicos e estatais que são disponibilizados, os documentos da internet, né? Então, veja, você tem hoje uma série de redes sociais em que as pessoas expõem ali o seu posicionamento político, né? Elas escrevem cartas de amor, elas escrevem, enfim, explicitam, expõem a sua vida pessoal. Então, o que significa fazer, por exemplo, a história da vida privada num contexto digital? São questões que a gente precisa pensar, né? São fontes que estão surgindo, sendo elaboradas, sendo produzidas em contexto digital. Então, não é só o digital enquanto um instrumento, é o digital que compõe o aspecto da vida das pessoas, né? Esse é um ponto central daquilo que a gente chama de cybercultura, né? Então, muitas vezes a gente escuta, e é muito comum, né, se falar, por exemplo, no impacto das tecnologias. O impacto tecnológico na vida em sociedade. E essa é uma concepção um pouco equivocada da nossa relação com a tecnologia, porque as tecnologias elas não estão separadas do nosso processo cultural e social da nossa vida cotidiana, né? Portanto, elas não são um ente que vem, né, de longe, separado, e que vem e impactam a nossa vida e a nossa realidade. Elas estão o tempo inteiro imbricadas no nosso processo de socialização e construção histórica, né? Então, esse é um dado bastante importante, porque as fontes, né, o registro da nossa passagem pelo tempo, a partir do processo das tecnologias digitais, elas estão sendo construídas, né, esses registros estão sendo deixados em outras plataformas, em outros suportes, né? Então, se você analisa, por exemplo, uma rede social como o Facebook ou o Instagram, aquilo é um corpo documental imenso e que a gente ainda não tem metodologias, técnicas e mesmo uma construção conceitual, muitas vezes que dê conta disso, né? Então, são questões que o historiador precisa se debruçar. Então, mesmo o YouTube, né, uma série, né, de vídeos que estão arquivados ali nessa plataforma e que a gente precisa saber lidar com essas fontes, né? Precisa criar instrumentos teóricos, metodológicos que deem conta de interpretar esse tipo documental. Então, esses são alguns aspectos disso que compõe a história digital. Mas o Bresciano, ele alerta para isso, né? Muitos historiadores estão fazendo o quê? Eles estão fazendo história com o digital e não história digital, né? Então, é sempre importante a gente fazer essa ressalva, né? O que é o campo digital, que vai se debruçar aí sobre essa gama de questões que envolvem uma sociedade digitalizada, que se relaciona por meio digital e que, portanto, isso compõe um tecido social importante dessa nossa sociedade, ou os historiadores estão fazendo história com o digital, o que também não é errado, né?
Muito pelo contrário, são ferramentas bastante importantes e úteis e a gente tem que utilizar ao máximo que facilitar a nossa vida. Mas para a gente conseguir diferenciar essas duas coisas também é bastante importante. Uma definição, né? Então, desse campo da história digital, a gente pode trabalhar no seguinte sentido, né? E aí também é uma contribuição do Noiré, que também compõe esse livro que eu citei para vocês antes, do Bresciano e do Gil. E a história digital, portanto, enquanto campo, busca trabalhar em torno de questões como a verificação da veracidade e autenticidade das fontes disponíveis virtualmente. Essa é uma questão fundamental, né? Numa imensidão, né? Num universo inteiro de informações disponibilizadas em diversas plataformas, em diversos veículos, ter a noção de como isso foi produzido, de se aquele documento que está sendo disponibilizado ali é um documento real, no sentido da sua veracidade, da sua autenticidade, é fundamental, né? Então a gente precisa estabelecer também critérios científicos de comprovação, né? De que aquilo que está ali é ou não daquela produção que se está veiculando, né? Então essa é uma questão bastante cara aí para o campo da história digital e que deve estar aí no nosso horizonte de debate também. Uma outra questão é a efemeridade de determinados conteúdos, a produção constante de memórias pessoais. Então, a pessoa faz uma postagem lá, uma declaração pública, né, que gera um impacto ali dentro do seu meio, e se isso não for bem visto ou se isso causar uma determinada polêmica, isso pode simplesmente desaparecer, né? Então, a gente tem um outro tratamento também com essa produção de registro, né? Que é essa questão da efemeridade das fontes que estão produzidas aí em espaço digital. Pode simplesmente sumir do ar, né? Pode ser também no sentido da disputa de informações, né? Das disputas de poder que isso também acarreta, ser, inclusive, utilizado como uma arma, uma ferramenta de disputa social mesmo, que a gente verifica aí, por exemplo, com a construção de fake news, né, ou com notícias que são vazadas aí de personalidades importantes, de grandes autoridades. Isso é uma questão bastante séria para nós que estamos lidando com esses registros, né? Assim como desafios metodológicos do tratamento com as novas tipologias de fontes, né? Que foi isso que eu comentei, essas fontes que são produzidas dentro do cyberespaço, dentro dos espaços digitais, como, por exemplo, o YouTube, né? Essas questões todas, elas têm uma profunda relação com essas noções do presentismo, as mudanças do regime de historicidade, né? E o surgimento de novas questões epistemológicas para a história, né? Então, se a gente tem uma produção de fonte de uma maneira tão rápida e que muitas vezes é tão efêmera, né? É uma constante atualização do presente, né? Como que a gente lida com esse passado que está constantemente desaparecendo, né? A gente está o tempo inteiro solapado pelo presente e chamado pelo presente a nos posicionar. Então, são questões importantes aí para a gente pensar também nessa relação com as fontes, com a produção do conhecimento histórico, com as metodologias que a gente vai adotar, que compõem, então, uma série de novas visões, novos olhares dentro desse campo da história digital. Seguimos agora para debater um outro campo muito próximo, né, que os debates muitas vezes se convergem, se conversam, que é o campo da história pública, né?
é um campo que também tem um surgimento recente, né? Assim como esse debate da história digital, e que vai ter uma relação bastante grande com essa questão mesmo do universo do cyberespaço, da disponibilização desses conteúdos, da ampliação do acesso, né? Então são debates bastante parceiros, né? Embora sejam campos diferentes e a gente precisa entender aí as especificidades de cada um. Vamos lá. O que é, então, a tal da história pública, né? Muito se tem falado, né? Só durante esse período aí de 5, 6 meses que estamos aí nessa quarentena, eu visualizei aí, recebi divulgações, convites de uma série de eventos com essa temática. Então, uma temática que está bastante aquecida aí no campo da historiografia, tem sido muito debatido ultimamente, mas que tem uma história recente aí de formação de constituição enquanto um campo específico dentro da história, né? E aqui eu vou trazer algumas contribuições aí de um livro que foi precursor, né, em organizar esses debates da história pública, trazendo para o Brasil, né, que é o livro Introdução à História Pública, também está aí na descrição para vocês darem uma olhada, e que traz aí um panorama importante da constituição desse campo a nível internacional e de alguns principais debates que estavam chegando no Brasil naquele momento, né? Livro de 2011, então, para vocês perceberem como esse é um debate recente, né, para nós. A história pública nasce, então, como um campo da história na década de 70, na Inglaterra, e ganha espaço em outros locais, como os Estados Unidos, vai, né, ganhar um amplo destaque nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, África do Sul e Itália, né? Hoje já é um campo bastante constituído no mundo todo, principalmente a partir da década de 80, né? Envolve discussões acerca do comprometimento político, social e ideológico de historiadores, bem como a ampliação do acesso ao conhecimento histórico por parte de um público amplo, destacando-se o diálogo com as mídias audiovisuais, a vinculação de conteúdos históricos através de séries de televisão e filmes, por exemplo, tá? Então, vejam, o debate da história pública ele está muito relacionado com essa questão da ampliação do acesso ao conhecimento histórico. Como o conhecimento histórico produzido, ele é veiculado, divulgado, né, apreendido. Então, essas são questões bastante fundamentais, mas não são as únicas, né? Então, é importante a gente perceber que esse é um campo também que ele tem uma multiplicidade de possibilidades, né? Essa é uma delas, a gente debater a história pública a partir do debate do acesso, da divulgação, né? A história pública propõe, portanto, um alargamento das discussões históricas que extrapolam os limites acadêmicos e provoca reflexões acerca da utilidade prática do passado e da história sobre os públicos e suportes de acesso ao conhecimento histórico, né? Então, essa questão de extrapolar o âmbito acadêmico da produção histórica é algo bastante caro aí no debate da história pública, né? A gente sabe muitas vezes que o nosso campo aqui da história tem uma certa arrogância no sentido de hierarquizar os conhecimentos que são produzidos, por exemplo, dentro da academia, né? Como um único conhecimento histórico legítimo, possível, né? Principalmente em relação à sala de aula, por exemplo, que é onde eu estou, no ensino básico, a gente tem uma percepção muito clara disso, né? Então, muitas vezes ainda há essa concepção, obviamente muito equivocada, de que aquilo que se produz na academia é a única possibilidade de se produzir conhecimento histórico, né? Quando a gente está fazendo um outro debate em que esse conhecimento histórico ele se dá, se constrói, se efetiva por vários outros meios, né? Então,
essa é uma questão bastante fundante aí do debate da história pública. Quando a gente debate a história pública no Brasil, e aí tem uma outra publicação que eu trago aqui como referência, também composta pela Almeida, numa outra coletânea de textos, né, já de 2016, então um pouco mais atualizada, em que algumas outras questões vão se construir em torno desse debate, né? Do que é fazer história pública, ou do que é esse campo, né? O que se insere dentro desse campo? Por quê? Porque quando a gente fala em democratização do acesso ao conhecimento histórico, na divulgação desse conhecimento histórico, muitas vezes, né, quem está chegando, está conhecendo esse debate de primeira mão, pode ter a impressão de que, veja, faz tempo que a gente faz isso, né? Faz tempo que a gente está debatendo essa questão, né? Precisa ter um campo específico que debata isso? Precisa ter esse nome chamado história pública para dizer que a gente precisa disponibilizar os conteúdos da produção histórica num formato acessível, né? Para um público amplo. Tem muita gente, tem muitos historiadores que fazem isso há muito tempo e nem por isso chamam isso de história pública, né? Então vejam, não é só isso, né? Porque às vezes parece uma questão muito simples, que é simplesmente você traduzir, né? E é isso que esse texto da história pública no Brasil, ele vai debater um pouco, né? Que às vezes parece uma questão muito de virar a chave. Então, trata-se apenas de uma tradução, trata-se apenas de um problema de linguagem. Então, você tem lá um conhecimento histórico produzido na academia e você vai traduzir esse conhecimento para um determinado espaço mais amplo, para um determinado espaço leigo ou de uma maneira mais simplória, né? Eu acho que essa é uma concepção também que tem certos riscos, né? E o que esse debate da história pública vai questionar é o seguinte, veja, não é só uma questão de linguagem. Quando a gente está debatendo o nosso público-alvo, né, então, portanto, aí eu trago a experiência que eu desenvolvi ao longo dessa pesquisa de mestrado, que diz respeito à construção de um material, um site, que traz documentos, que traz a história, que traz narrativas sobre a história da população quilombola do Paraná para um público amplo, né? Mais especificamente para professores, mas sabendo que está na internet é de acesso público para todos, é algo que eu precisei me questionar. Como eu construo essa narrativa nesse suporte, que é um site, para esse público? Não é apenas uma questão de tradução, é uma questão de produção com determinadas linhas, debates, metodologias específicos, né? Então, a história pública ela é um pouco mais complexa do que simplesmente falar que nós vamos pegar um determinado conteúdo que já é produzido, debatido na academia e transportá-lo para um debate público, né? Essa é uma questão. O surgimento desse campo no Brasil, ele é ainda mais recente, né? Data mais ou menos aí de uns 20 anos no máximo, e vem se constituindo enquanto um campo, né, que agrega alguns historiadores que se denominam historiadores públicos, que organizam eventos, publicações, enfim, isso é muito recente. Embora esteja muito acalorado nesse nosso momento, até pelas questões públicas e políticas, né, do sentido da história neste nosso tempo, é um campo muito recente, né? E uma reflexão que a Almeida e a Maldi fazem é no seguinte aspecto, né, de diferenças aí entre o pensar a história pública, o fazer a história pública e o campo da história pública. Né? Então, o pensar e o fazer já estavam consolidados, já, né, isso que eu falava, não, mas a gente já faz história pública há algum tempo. A gente já pensa sobre essas questões.
mas enquanto campo é algo ainda novo, né? Então, é algo que ainda está se constituindo, né? E as autoras destacam 4 engajamentos fundamentais aí para a gente pensar a forma de se fazer história pública e a forma de pensar esse campo do conhecimento histórico. Uma é a história feita para o público, né? Então, questões fundamentais aí para esse tipo de história pública é pensar na ampliação do conhecimento, no suporte, na audiência, né? Quem é o seu público, como é que ele interage com esse conhecimento, com esse formato, enfim. Essas são questões daquele historiador que está fazendo uma história para o público. Uma segunda questão, né, uma segunda possibilidade de se trabalhar com a história pública é a história feita com o público, né, aí numa noção compartilhada, né, colaborativa da história, em que outros sujeitos, para além dos historiadores, estão produzindo coletivamente juntos essa construção do conhecimento histórico. Uma terceira possibilidade é a história feita pelo público, e aí são formas não institucionais de história e memória. Essa é uma questão que, convenhamos, os historiadores têm bastante dificuldade de aceitar e de visualizar como uma possibilidade também legítima, né? Vide aí os debates recorrentes que a gente escuta sobre, por exemplo, a produção de livros, de debates feitos por jornalistas, por exemplo. Né? É algo bastante recorrente e a gente precisa pensar sobre isso, né? Quem é de fato autorizado ou não, ou em que medida é ou não autorizado a produzir o debate histórico. E um quarto elemento é história e o público, né? Que é essa nossa relação da produção historiográfica com o espaço público, com o debate público, com a história pública enquanto um campo, né? Então, esse é o espaço de reflexão e autorreflexão internas desse campo chamado história pública. Obviamente que essas 4 possibilidades de engajamento, elas podem coexistir, né? Em determinados trabalhos. Passamos, então, para o debate de questões e práticas da história pública, né? Então, algumas especificidades, né? Alguns debates que são próprios desse campo já consolidados. Um ponto é a disponibilização e acesso de determinados documentos e acervos, né? Então, isso provoca muitas vezes um debate amplo, público, para além da história, inclusive, como é o caso dos arquivos da ditadura, né, das comissões da verdade, ou de documentos pessoais que possam gerar algum tipo de constrangimento, que possam mobilizar algum tipo de trauma, né? Então, essa é uma discussão que precisa se fazer de maneira pública. Como lidar com esse tipo de documentação e de produção do conhecimento histórico. O segundo aspecto é a divulgação do conhecimento histórico, a educação histórica escolar e as suas expressões curriculares e didáticas. Esse também é um campo em que a história pública atua, no sentido de, por exemplo, os livros didáticos são produções públicas, né? São versões públicas de um determinado passado, né? As construções curriculares também, o espaço de educação histórica escolar também, são espaços em que se produz uma determinada leitura sobre o passado pública, né? A relação com os lugares de memória, né? Isso é bastante interessante porque a gente vai percebendo que a história, ela nos chega de variadas maneiras, né? Então, esse é um aspecto importante também do debate da história pública, né? A relação com os lugares de memória, os espaços, os monumentos, os patrimônios que são alvos de restauração, preservação, visitação e transmitem algum conhecimento histórico, né? Esse também pode ser um campo de atuação do historiador público. As publicações midiáticas, né? Sites, filmes, documentários, novelas,
né, que transmitem de alguma maneira algum tipo de narrativa sobre o passado. Esse também é um campo de atuação da história pública. E a relação entre a produção acadêmica e a divulgação pública da história, né, que é aquilo que a gente já comentou um pouquinho no sentido das hierarquias, quem de fato tem a legitimidade para produzir esse conteúdo, quem tem autoridade suficiente para falar pela história, né, são debates também importantes aí na constituição desse campo. E isso nos leva a essa ponderação, né, que é algo que é muito latente quando a gente vai debater a questão do público na história pública, né? Como conhecemos o passado? O que forma a nossa consciência histórica? Né? E aí a Lidington vai definir que podemos considerar a prática da história pública como sendo a apresentação popular do passado para um leque de audiências, por meio de museus, patrimônios históricos, filmes, ficção histórica e uma série de outras mediatizações do passado, né? Claro, com aquele alerta que eu fiz antes, né? Não se trata apenas de uma apresentação popular, né? Não se trata apenas de uma tradução de uma chave de linguagem, né? É também um espaço de produção interna que possui questões bastante específicas que precisam ser levadas em conta, né? Embora a grande maioria dos historiadores públicos não debata que a história pública seja um campo separado da história de um modo geral, né? Mas que na verdade ela compõe, né? Não é uma área de conhecimento separada, mas compõe os debates históricos de um modo geral. Qual é o papel do historiador público frente a todas essas questões importantes que nós estamos debatendo aqui? E isso é um ponto-chave aqui da nossa discussão. O historiador público, ele vai ter que lidar com essas questões do presente, não que os outros historiadores não precisem, não é? O presente, ele fala do nosso lugar, das nossas perguntas, das nossas interpretações sobre o passado. Mas, quando a gente está debatendo história pública, muitas vezes a gente tem uma relação mais prática, né, com o passado. Muitas vezes tem uma relação, inclusive, de políticas públicas, de reparação histórica, debates que são mais candentes e que precisam de um posicionamento bastante definido, né? Então, é importante destacar que um historiador público precisa ter um compromisso com a ampliação do acesso público e a própria audiência do conhecimento produzido, né? Essa é uma questão, inclusive, que eu acho que ou pelo menos deveria ser, uma prédica para qualquer historiador, né? O compromisso com a ampliação do conhecimento, uma autorreflexão sobre aquilo que ele está produzindo e de que forma ele está produzindo, como aquilo chega para o público, mesmo que seja o público acadêmico, né? Então, são questões que são fundamentais e que a história pública muitas vezes acaba tensionando, inclusive, o restante do campo da história para pensar, né? Que dá uma chacoalhada ali em algumas questões importantes. A preocupação com o rigor, né? Esse também é um ponto fundamental que a gente debateu também lá na história digital, né? A preocupação com o rigor, com a confiabilidade da produção e, ao mesmo tempo, com o suporte, com a linguagem, com o público-alvo, né? Então, de um lado, a manutenção de alguns critérios, né? A manutenção do método histórico, da forma de construção do conhecimento histórico, mas, ao mesmo tempo, pensando como é que esse conhecimento vai ser organizado, disponibilizado, publicizado, né? Então, esses dois lados da balança, né? Importante se considerar. E a percepção do caráter político do elemento público, o que significa afirmar que os historiadores públicos assumem uma postura política frente ao passado e às narrativas que constroem no presente, né? Então,
aquilo que eu dizia, por exemplo, né, em torno da reparação histórica, em torno das políticas públicas que se gestam em torno da utilização do passado, né, esse elemento prático e político também está compondo aí esse papel do historiador público e é um dado bastante central também. Como eu comentei com vocês, a bibliografia está aqui disposta no final do arquivo, né? Alguns das principais obras que eu mobilizei para trazer esse debate aqui para vocês. E nesse sentido, nós vamos encerrando esse nosso debate no campo mais teórico dos conceitos, das discussões epistemológicas que envolvem a história digital e a história pública, né? São dois campos bastante novos, por isso também muitas questões aqui estão em abertas, né? Estão em discussão. É importante a gente se colocar nesse processo também, no sentido de entender que quem está fazendo esse tipo de debate está ajudando a construir esse campo, né? Não é um campo totalmente constituído, totalmente fechado, e que nos coloca aí um leque de possibilidades de trabalho, um leque de possibilidades de discussão para a gente seguir explorando aí, e eu espero que esse mini curso ajude nesse sentido a pincelar algumas questões que precisam ser trabalhadas aí por quem está interessado em fazer esse debate e inserir essas discussões nos seus processos de pesquisa. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a assistirem ao próximo vídeo, em que a gente vai trabalhar como esses dois campos vão interagir com o debate do ensino de história, e vamos também observar alguns veículos, né, alguns sites que eu considero aí, que eu selecionei como bons exemplos, né, de história pública digital, né, de história pública em formato digital. E a gente vai analisar então esses sites que vocês vão depois utilizar como uma forma da atividade final, para elaborar então a atividade final aí do mini curso. Aguardo vocês para o próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.